Para o vídeo de hoje, nós temos duas categorias para discutir, né? Dissonância cognitiva e narcisismo coletivo. Temas que eu já discuti aqui no canal, né? Narcisismo coletivo é quando nós temos grupos que, não as pessoas individualmente, talvez as lideranças desse grupo, mas o grupo é narcisista. O grupo passa a ter processos narcisistas, passa a se comportar como um todo, como narcisista, levando os seus membros individuais a terem comportamentos narcisistas. Isso significa que todos daquele grupo são narcisistas? Não. Significa que uma minoria normalmente liderante, de líderes, né? E que as pessoas, no entanto, vão sendo reforçadas na participação desse grupo a terem comportamentos narcisistas, ou a terem uma visão de si, processos emocionais narcisistas, né? E se comportar como tais. Eu já comentei sobre isso. Muitas vezes nós vemos pessoas se transformando a partir da pertença em grupos fanáticos. E narcisismo coletivo é uma categoria da psicologia que descreve essa modelação de comportamentos rumo ao fanatismo, né? Dissonância cognitiva, por sua vez, é uma categoria que é bastante discutida na psicologia social, é uma categoria da psicologia social, mas também está presente na psicologia individual, ao pensarmos, por exemplo, um tratamento psicológico para pessoas que vivem em dissonância. Então, o que é uma dissonância? É uma inconsistência, entre uma contrariedade entre fazer e pensar. Ou a gente pode dizer o que você faz e o que você diz que você quer fazer. O que você faz e o que você pensa são coisas diferentes. Você tem ações que não estão compatíveis com as suas crenças. A gente tem isso em vários fenômenos. Pessoas que dizem que o mais importante para elas é paz, é tranquilidade, e na prática são pessoas hostis ou que são muito conflituosas, disputam demais. Então criam um ambiente conflituoso. Mas ela diz que prega a paz, e a paz é o mais importante dos valores. Essa pessoa está em dissonância cognitiva, né? Grupos também ficam em dissonância. Por exemplo, quando eles fazem exatamente a mesma coisa. Pegam a paz, mas têm ações conflituosas de hostilidade, por exemplo, né? Pessoas e grupos que estão em dissonância cognitiva, eles buscam a coerência. Eles muitas vezes, quando são pegos quando você expõe a contrariedade, o quanto são contraditórios, eles vão ignorar na maior parte das vezes. Ou eles vão, raramente, uma pessoa sem terapia adequa. Pera, eu estou sendo muito contraditório, eu não sei o que fazer, eu acredito uma coisa, acho outra, faço outra, e eu estou sofrendo. Eu preciso agir de acordo com minhas convicções para amenizar meu sofrimento, ou rever minhas convicções para elas estarem de acordo com meus comportamentos. Precisa ser uma pessoa com um alto grau de autoconhecimento mesmo, né? Tem que ser uma pessoa que já está em tratamento psicológico para ter essa visão de que talvez ela faça coisas que não são convergentes com o que ela acredita. No caso de grupos, muitas vezes a pertença a grupos te cega de alguma forma para isso e te impede de perceber que você está sendo incoerente e contraditório. O mais comum é ignorar e justificar quando é contraditório, né? Tem um autor que chama a teoria da dissonância cognitiva, quem criou ela foi Festinger, um psicólogo social, mas tem um outro que chama Bandura, que ele, ao invés de falar de dissonância, vai falar de desengajamento moral, que é quando você prega algo, você age contra as suas convicções e você minimiza, ou você, porque como não tem a ver necessariamente com repercussões para você, você ignora, né? Então, desengajamento moral, por exemplo, se é uma pessoa muito ética em relação ao meio ambiente, por exemplo, essa é a sua grande preocupação, mas você joga lixo no chão, você faz queimada de terreno baldio, e aí pergunta e você fala, não, o problema não sou eu, o problema quem destrói os grandes meio ambientes são os grandes capitalistas. Então você tem um desengajamento moral, você tem uma ética rígida de defesa do ambiente, só que quando te contrapõe aquilo, você finge que não é com você. A dissonância cognitiva atua de uma maneira parecida num nível coletivo e individual, que você vai dar uma justificativa ou explicando. Normalmente não é do mesmo tipo que o desengajamento moral, que você sustenta uma moral rígida e diz que, na verdade, quem deve ser comprometido moralmente são os outros.
E você não se compromete com a sua própria moralidade. A dissonância cognitiva, por exemplo, atua quando você justifica o que você fez como uma reação, como necessária ou não intencional. Foi sem querer ou como reagiu. Normalmente a gente tem isso em grupos narcisistas. Por quê? Porque, por exemplo, eles têm uma autoimagem de vítima, mas normalmente eles estão sendo agressores. Então eles vão se ver como reagindo a um inimigo externo. Reagindo a uma agressão, ou fazendo o necessário. Então eles vão praticar algo, um ato de violência e dizer em nome da nação, ou em nome do bem. Né? Ou um grupo religioso narcisista diz que não, nós temos que atacar porque estão atacando os cristãos. Então ele vê como necessário, como uma reação, porque ele não quer lidar com a inconsistência. Os grupos não querem, muitas vezes, lidar com a inconsistência de que eles estão sendo autocentrados, centrados nos valores do grupo, se vendo como superiores na prática. Na prática, olha, a realidade de um grupo narcisista é que ele não é vítima, ele se vê como superior aos outros. E ele sabe disso, porque ele vai pregar uma superioridade moral, uma superioridade ética. Os outros são corruptos. Tem um orientando meu de mestrado que está estudando esse discurso, o discurso da corrupção, né? Como que os outros são corruptos. Aí se alguém do seu grupo é pego praticando corrupção, você diz, não, mas isso foi porque foi necessário, porque não teve outro jeito. Mas para os outros tem, então a corrupção é corrupto de acordo com o ponto de onde você parte, né? E isso é uma dissonância cognitiva, você relativizar, tornar necessário reação. Para manter a dissonância, então você continua sendo contraditório, você continua tendo ações. A tendência da dissonância cognitiva, a não ser que por um tratamento terapêutico, é que ela se mantenha e se seja justificado como necessário, reação, né? Então, tem algo importante sobre ela, que é todos nós queremos ter uma visão de que nós somos bons. Ninguém é o vilão, só um psicopata se vê como vilão. As pessoas se veem como heróis das suas próprias vidas, como pessoas que sustentam valores importantes. As pessoas mais nocivas são aquelas que sustentaram, muitas vezes, valores que elas veem como intransigentes, muito rígidos, né? E elas podem ser muito nocivas. Então a gente encontra em lugares como a religião e a política tanto as pessoas que foram as mais bondosas como as pessoas que foram as mais violentas. Por quê? Porque as pessoas, ao agirem violentamente, elas acreditam que estão fazendo bem. Então, nesses lugares que são vistos como os do bem, ideologias políticas ou religiões, há o mal. É o lugar onde mais tem mal, né? Então, mas a pessoa mantém uma visão positiva de si por meio desse processo. Ela vai estar fazendo atitudes ruins, que causam danos aos outros, mas vê como necessário, como uma reação porque estão contra ela. Então, a dissonância cognitiva atua dessa maneira. Você não age de uma maneira adequada ao que você sustenta, né? Então, por exemplo, na política a gente encontra isso, em grupos de radicalismo ideológico, radicalismo religioso, até em famílias, até em trabalhos em que as pessoas são muito unidas, você encontra isso. As pessoas vão atacar, ofender, agir com preconceito e vão muitas vezes dizer que pregam a paz, pregam a união. Mas aí, quando elas agem, alguém fala, olha, você está ofendendo os outros, você está sendo preconceituoso. Elas vão justificar dizendo que elas... Não, eu estou reagindo, eu sou vítima dessa situação. Ou elas vão criar, por exemplo, elas dizem que querem a paz, mas elas criam um inferno na vida dos outros. Elas vão ser conflituosas, vão ficar criando problemas. Né? A gente que tem, por exemplo, esse período de política, familiares que vão ficar te enchendo o saco, que vão ficar te perturbando e vão criar problemas na família, e você fala, pô, cara, para com isso, para de brigar. O que a pessoa vai dizer? A pessoa fala, eu não quero falar disso. A pessoa vai dizer que você está atacando. E vai dizer que ela só quer a paz. Já aconteceu isso na minha família aqui, de eu falar, olha, você está ofendendo meus parentes, minha irmã, minha mãe, para com isso. Chegar para um parente meu e falar isso. Aí o que ele diz? Não, eu só quero a paz, eu estou conversando com elas porque eu quero... Entende? É conflito, ofensa, mas aí é que é a paz. Porque acredita de verdade naquilo. E não percebe que a crença não está de acordo com o que ela está fazendo. No fundo, essa pessoa está causando afastamento da família. Eu não quero falar mais com ela. Então,
está fazendo o contrário, né? Então, a dissonância pode operar numa situação em que agressores se justificam como ameaçados e por isso agrediram. A gente tem isso em relacionamentos abusivos, eu já falei disso, né? Pessoas abusivas vivem dissonância, pessoas que estão em grupo, narcisistas ou que têm outros transtornos de personalidade vivem dissonância. Muitos de nós temos pequenas dissonâncias, né? Pequenas dissonâncias, justificamos como menor uma falha ética nossa. Grandes dissonâncias já são indicativos de algo mais grave. Dissonâncias no nível cognitivo têm repercussões sociais mais graves, né? Porque você é estimulado pelo grupo que vai dizer que você está certo. Ele vai reforçar o seu vitimismo ou suas crenças distorcidas e sua contradição. Você diz, eu busco a paz. Aí as pessoas, é verdade, nós buscamos a paz. Aí você age de maneira hostil, vamos lá no perfil de não sei quem, xingar essa pessoa. Aí você diz que busca a paz, mas você está estimulando o grupo a ir criar conflito com outra pessoa. Que paz você quer? Você quer uma vida pacífica mesmo? Não quer. Então tem uma contradição e os grupos vão estimulando. E aí uma pessoa entra no grupo, vai ampliando a dissonância cognitiva um dos outros. Aí eles vão se ver como buscadores da paz enquanto geram conflito. Por exemplo, pode ser em vários outros elementos contraditórios, outros conteúdos. É muito comum, então, que pessoas socialmente danosas tenham inversamente uma imagem coletiva da participação nos grupos que participam moralista ou bondosa. Nosso grupo é ético, nosso grupo é bondoso, nosso grupo está preocupado com os pobres, ou com a nação, ou com um futuro melhor, ou com a salvação, qualquer coisa. Temos uma imagem positiva, buscamos coisas boas, mas ao mesmo tempo tem atitudes danosas, que na hora que for contraposto, mas você não diz que seu grupo quer uma coisa boa, por que vocês estão fazendo isso? Aí vão dar justificativas contra um inimigo imaginário, né? E isso tem um nível individual também, né? Porque acaba muitas pessoas que têm condutas nocivas, e isso eu acho que é um ponto importante para vocês que estão aqui, que passaram por relacionamentos abusivos, famílias complicadas, pessoas que são altamente abusivas, violentas, agressivas nos seus seios familiares, muitas vezes usam grupos para manter sua dissonância. Por exemplo, o pai de família que se vê como diz no grupo dele que defende a família, mas bate nos filhos e é agressivo com a esposa, né? O homem de bem que esteve envolvido com drogas, né? Mas no grupo dele ele diz que é de bem, né? Ou a pessoa que trai, defende a família, mas no grupo usa o grupo. Muitas pessoas usam a religião e a política para isso. Na vida privada são pessoas horríveis, que destroem suas famílias, mas vão estar na igreja e dizer, nossa, eu acredito nos valores mais importantes, né? Ou vai estar na política, eu luto por uma causa justa, importante. E na vida privada são pessoas nocíveis para as pessoas próximas. Então isso também pode acontecer dos grupos narcisistas darem um senso de estarem, de estar no lado certo das coisas e justificarem atitudes más na vida privada, né? Casos típicos que a gente vê, por exemplo, na política, o nacionalista defende uma ideia de uma nação integrada, mas odeia o povo, ou odeia os pobres, que é uma parte da nação, né? Ou é xenofóbico, é a favor da divisão do país, ou qualquer coisa assim. Ou pessoas que defendem liberdade sem limites. Qual é a sua crença fundamental? Eu sou um liberal, eu defendo que não tenha limites para a liberdade. E aí você defende um golpe de Estado, autoritarismo, cancelamento de eleições, é antidemocrático. Mas como você defende a liberdade e não é contra a democracia? Na prática, você age contra a democracia, então você não defende a liberdade. Então uma coisa não bate com a outra, a crença e a atitude não bate com a outra. Você nacionaliza, pegar a integração dos povos e odiar um povo específico, uma categoria social. Então você não defende todo mundo do seu país, só defende alguns.
essa é uma coisa muito comum na política, né? Então, essas contradições, liberdade e autoritarismo, né, são comuns, são formas de dissonância cognitiva que a participação, aí é o ponto, em grupos narcisistas pode levar. Em grupos que pregam uma superioridade, grupos que pregam que são melhores, que defendem os valores mais importantes, que agem com hostilidade com os outros grupos, e que ao mesmo tempo apresentam processos grupais de narcisismo. Por isso projetam nos outros as suas próprias atitudes, se vitimizam, né? Podem vir a ter crenças grupais, paranoides, né? Então todos esses processos é muito comum. Então que grupos que apresentam traços de narcisismo grupal, narcisismo coletivo, tenham dissonância cognitiva, fazem parte, tal como é no nível individual. Não, eu desconheço narcisistas que não vivem em dissonância cognitiva. É a mesma coisa para o narcisismo coletivo. Esses fenômenos são imbricados, estão juntos, não existem um sem o outro.